Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sua Manhã Mais Positiva. Nesse episódio, a gente vai mergulhar num assunto que é muito importante e muito relevante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é o efeito manada. Você já se perguntou por que muitas vezes a gente segue fluxos e quando a gente vê, a gente fala, mas por que eu tô seguindo isso? Ou por que eu tô fazendo isso? A gente nem percebe, a gente tá fazendo e a gente não sabe por que a gente tá fazendo aquilo. Nesse episódio eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal e também vou dar dicas para vocês de como a gente pode cair nessa armadilha do inconsciente, de ficar agindo aí por efeito manada. Eu sou a Juliana Aguilar, a voz aqui do programa, e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Se você quiser me conhecer, vai lá no meu Instagram, @juaguilar, me manda sua mensagem, me dá o seu feedback, me fala alguma história de positividade que você já passou na sua vida. Eu vou gostar muito de saber a sua história também. Olha só o que aconteceu comigo outro dia. Próximo à minha casa tem um sacolão. E é 2 quarteirões de distância. Aí eu falei assim, vou lá a pé mesmo, porque eu gosto de andar e tal. Eu falei, vou a pé. E aí desci, né, no meu prédio, na rua. E quando eu cheguei na esquina do primeiro quarteirão, olhei para os dois lados para atravessar. Porque às vezes eu faço essa coisa errada, de atravessar com o semáforo vermelho. Mas ali não passa tanto carro assim, aí às vezes eu vou. Aí eu olhei para os dois lados para atravessar. Nisso que eu olhei para um dos lados, eu vi 3 mulheres vindo correndo. E atrás dessas mulheres tinha um homem também que ele estava andando mais rápido. Mas a sensação que me deu no momento não era que ele estava atrás das mulheres. É que ele também estava vindo de alguma coisa, assim, sabe? E aí a mulher parou na esquina, na mesma esquina que eu estava, para atravessar também. E ela falou com a outra mulher. E aí eu não entendi muito bem. Só que eu entendi alguma coisa assim, pegar. Será que vai pegar? Será que vai pegar? E aí, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? Essas 3 mulheres andando rápido. Aí eu comecei a olhar, né, ao redor, não consegui identificar nada. Aí aquela aflição, será que vai? Que não sei o quê. Aí elas foram com tudo, atravessaram, nem viram direito a rua. E eu não sabia se eu corria, se eu ia pra cima, se eu ia pra baixo. O homem também indo junto rápido. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí elas seguiram, né, o rumo delas. E aí, sabe o que elas fizeram? Entraram num ônibus. Elas estavam correndo porque elas queriam pegar o ônibus. Elas não queriam perder o ônibus. E o homem também. Só que nessa confusão toda, né, as mulheres correndo, um homem atrás, ela falando pegar, só que ela não falou pegar. Depois eu raciocinei, ela falou esperar. Eu entendi só perar. Aí eu né, falei pegar. Eu ouvi pegar. Elas só queriam pegar o ônibus, eu já pensando, né, o que é isso? Será que tem alguém assaltando? Será que tem um maluco? Aí quando eu me vi, eu já tava quase correndo com elas no meio da rua, pra sei lá onde. E aí imagina se eu tivesse corrido, eu ia correr com elas até o ônibus, eu ia olhar e falar, sem saber nem por que eu ia estar correndo, o que tava acontecendo, nada. Só ia junto, só ia seguir o fluxo, porque eu peguei a história ali no meio do caminho, fiz a minha própria interpretação, que ia fazer eu ter a mesma ação que elas. Então, eu peguei a situação no meio do caminho, gerou uma emoção baseada naquilo que eu interpretei que estava acontecendo ali no momento. Eu ia agir que nem elas, a troco de quê? Por quê? Não sei, não me pergunte. Olha só que louco. E quantas vezes na vida a gente não age dessa forma? E às vezes a gente nem percebe. E foi uma situação tão engraçada, porque, sério, na hora me deu um paniquinho. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? As pessoas correndo, né? Porque tem 2 pontos de ônibus. Um bem na frente do meu apartamento e um próximo a esse estabelecimento que eu ia. Então, provavelmente, as pessoas desceram de um ônibus, né? E iam pegar o outro, aí elas perceberam que o outro já tava chegando, elas precisavam ir rápido pra não perder. Porque quem já pegou ônibus na vida, ou quem pega sabe o quanto é ruim você ficar esperando muito tempo, às vezes demora muito tempo mesmo, né?
E aí elas foram... Gente, depois eu dava tanta risada da minha cara, porque eu falei, eu já tava quase correndo, sei lá do que eu tava correndo, porque eu ouvi uma coisa, um pera, né, um pega, que era pera, que ela falou. Será que ele pera, gente? Eu não ouvi o esse. Olha só como a nossa mente é, né? A nossa mente cria muita coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra aí no efeito manada. Agora faz uma reflexão você. Você já passou por alguma situação parecida com essa? Que você estava fazendo uma coisa, quando você se deu conta, você já estava fazendo e você não sabe nem por que você estava fazendo aquilo, nem para onde você estava indo com aquilo. E pode ser situações, né, de movimento físico ou de movimento comportamental, que você começou a fazer alguma coisa e você nem entendia depois. Você fala assim, meu, por que eu tô fazendo isso? Você faz sem a mínima consciência, porque você só tá jogando o jogo que não é seu, um jogo que é dos outros. Tá, mas como que a gente pode identificar se a gente tá entrando ali no efeito manada, né? Porque assim, antes de mais nada, vamos entender o que é o efeito manada. O efeito manada, ele é um fenômeno, né, um fenômeno psicológico, tá? Em que as pessoas tendem a imitar ou seguir o comportamento da maioria. Que nem no caso ali, eu estava sozinha, a maioria estava correndo, aí eu olhei assim, ué, o que tá acontecendo? Vamos correr também. Quase corri junto com eles, sem saber por quê. E muitas vezes a gente faz sem considerações lógicas ou por razões por trás daquilo. A gente só faz e não entende por que a gente está fazendo isso. E esse é um padrão comportamental que ele é muito enraizado nos nossos instintos mais ancestrais, porque a gente dependia disso para nossa sobrevivência, né? A gente sobreviveu por conta da nossa união, né? E da conformidade dos grupos. Então, a gente precisava mesmo viver em manadas, em efeito manada. Só que, no entanto, hoje, né, a gente ainda precisa, sim, do coletivo, do grupo e tal. Só que agir dessa forma, nesse efeito manada, pode fazer a gente agir de maneiras ainda mais inconscientes e nos afastar do quê? Das nossas próprias escolhas, das nossas próprias razões, da gente fazer uma coisa com propósito, com objetivo, que faça sentido pra gente. Olha só quanto isso é profundo, né? Uma coisa que pode parecer muito simples, mas pode sim afastar a gente dos nossos próprios objetivos, né? Do nosso próprio eu interior. Ah, tá legal. Mas e aí, como que eu sei se eu tô seguindo a minha própria vida ou se eu tô seguindo um efeito manada? Como que tá o sentimento de urgência dentro de você? Você sente uma pressão para agir rapidamente? Mesmo sem entender completamente aquela situação, você acha que você tem que ficar agindo rápido por impulso, mas você não tá entendendo nada. Você se pega seguindo grupos, seguindo ideias, seguindo o que as pessoas falam, você fala amém, mas sem você questionar as suas próprias opiniões ou seus próprios desejos? Você só está seguindo o fluxo. Ah, fulano acha que ciclano é melhor. Ah, então eu vou porque ele acha. Ah, não, mas o outro ciclano acha não sei o quê. Ah, então eu vou seguir o que ele tá falando. Mas você já se questionou sobre isso? Se pra você faz sentido? Se isso que você tá fazendo é um desejo seu ou um desejo do outro? Você já se pegou agindo sem uma direção clara na sua vida? Você tá fazendo alguma coisa porque os outros estão fazendo isso? Essas são perguntinhas que ajudam a gente a identificar se a gente tá fazendo porque faz sentido pra gente, porque é coerente com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente questiona, ou se a gente simplesmente tá fazendo porque a gente tá seguindo um fluxo aí desse efeito manada, que é porque as pessoas estão falando. Que nem muito no cenário político, né? Tem muito essa divisão política e tal, mas muita gente escolhe um lado sem nem questionar. Ela nem sabe por que ela tá daquele lado, mas ela só tá. Aí você pergunta pra pessoa, tá, mas por quê? Aí a pessoa não sabe responder,
Porque ela não teve os seus próprios questionamentos, ela não foi atrás para estudar e entender o que ela quis, o que ela não quis. E aí segue o efeito manada. Ela tá gritando, tá odiando a outra pessoa da oposição e ela nem sabe por que ela tá odiando aquela pessoa. E isso é fato, gente. Isso acontece na nossa vida em vários aspectos. E a gente faz isso de olhos vendados. A gente nem tem noção que a gente está fazendo isso. Mas conforme a gente for tendo consciência de que essas coisas existem, a gente vai parar e prestar mais atenção nos nossos atos, nas nossas escolhas, naquilo da forma que a gente está agindo. Por isso que a gente trabalha tanto o autoconhecimento. Por isso que você está escutando esse podcast, por isso que você estuda outras coisas, pelo autoconhecimento, para você ter a sua própria análise crítica, para você ter a sua autenticidade, para você buscar a sua essência dentro de você. Mas será que é possível a gente tomar decisões mais conscientes e evitar cair no efeito manada? Sim. Acabei de pincelar algumas coisas. A autoconsciência é um fator poderosíssimo. Então, reserve um momento para você se conectar com os seus sentimentos e com as suas intuições antes de você sair agindo por aí. Se pergunte, por que eu tô fazendo isso? Se você não tiver uma resposta, aí você tem que se perguntar mais, você tem que refletir mais ainda. Se você já tiver a resposta, beleza, segue seu fluxo. Mas se você não souber, se questione mais ainda. Fala, mas por que eu tô fazendo isso sem saber o que eu tô fazendo? Tenha uma análise crítica. Questione a lógica e a razão por trás das ações e as opiniões predominantes. Essas opiniões fazem sentido para você? Fazem sentido ou não? Você já questionou essas opiniões? E quem que é um grande aliado nosso para a gente não entrar com facilidade nesse efeito manada? A informação e o conhecimento. Antes de você tomar decisões importantes, faça uma pesquisa, busque informações, converse com várias pessoas, entenda vários pontos de vista e aí você tira a sua própria conclusão. O conhecimento é a chave para a gente fazer boas escolhas. Escolhas bem fundamentadas no que faz sentido para quem? Para a gente. E também ser autêntico. Abrace quem você é. Confie nas suas próprias escolhas. Porque isso é fundamental para você evitar entrar nessas situações aí que você fica perdido e você tá fazendo o que você tá fazendo e você nem sabe, tá? Em algumas situações, o efeito manada ele pode ser, sim, uma armadilha. Mas com autoconsciência e confiança nas suas escolhas, você pode evitar cair nesse fluxo. Pense, analise, reflita, veja, analise com você mesmo. Veja as suas ideias, as suas opiniões, o seu raciocínio. E aí você pondera se vale a pena ou não. Pra você não sair correndo aí. Imagina se eu tivesse saído correndo na rua. Aí eu ver as pessoas chegar no ônibus. Eu ia falar, o que eu tô fazendo? E às vezes a gente faz essas coisas com, tanto no piloto automático. Vai saber se numa dessas alguém também já não entra no ônibus também. Aí vai ver, tá dentro do ônibus, não sabe nem o que tá fazendo ali por conta do medo. Porque às vezes o medo fica tão grande, né? Vamos supor, eu deduzi ali que poderia ser mais ou menos, mas tem pessoas que têm pânico, têm medo mesmo. E aí saísse correndo, entrava-se no ônibus e aí não era nada, eram as pessoas só indo atrás do ônibus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Parece engraçado. Na hora eu ria muito da minha cara, assim, falando, nossa, eu quase corri com as pessoas, né? Fiquei achando, sei lá o quê, quem que era, assalto, algum doido, sei lá. Mas é real. A gente age assim sempre e nem percebe. E às vezes a gente tá agindo e nem sabe. E agiu, já acabou a história e você nem soube que você tava agindo daquela forma, né? Então vamos ter mais consciência, vamos fazer as coisas com mais autoconsciência, tá bom?
Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém que também precisa ouvir essas palavras, também precisa abrir a mente para alguns pontos desses, né, sobre o efeito manada. Certo? A gente se encontra então no próximo episódio. Um beijo!